Olá, meus irmãos, eu sou o Padre Joanes Oliveira, estas são as nossas gotas de esperança. Sejam bem-vindos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos liturgicamente a história e a vida de um homem que é duplamente herói. Para compreendermos a vida do santo que hoje nós celebramos, nós precisamos olhar para a história de Portugal. E nós estamos falando de São Nuno de Santa Maria, ou civilmente conhecido como Nuno Álvares Pereira. No Brasil é um nome que não é muito comum, este nome Nuno, mas aqui em Portugal, até mesmo pela importância histórica e religiosa de São Nuno, há muitas pessoas que se chamam Nuno, e eu conheço um monte delas. O nome Nuno é difícil de precisar o que realmente significa, porque é um nome antigo, mas alguns dizem que pode ser de origem latina, provavelmente, e era aplicado como nome de carinho a quem educava uma criança. Então, podia ser, nós temos até em italiano, nono. Alguns dizem que a palavra Nuno vem daí, mas não há assim muito consenso realmente sobre o que significa o nome Nuno. E este homem, Nuno Álvares Pereira, como eu já disse, para compreender o santo é preciso compreender a história. E Nuno Álvares Pereira, ele nasceu em 1360. E o local de nascimento dele é tema de debate. Alguns dizem que foi em Paço de Bom Jardim, outros em Flor da Rosa, município do Crato. E eu já tive a oportunidade de ir a Flor da Rosa, lá onde a tradição diz que provavelmente lá nasceu São Nuno de Santa Maria, porque o pai dele era prior do Crato. Este rapaz viveu até 13 anos com a sua família, em casa de seu pai, e depois foi levado para as cortes e lá serviu, e lá foi galgando a vida até entrar na vida militar e participou em um momento muito importante na história de Portugal. Com a morte de um dos reis de Portugal, houve uma grande crise entre 1383 e 1400, uma crise de sucessão, e possivelmente o rei de Castela poderia ser coroado rei de Portugal. Então houve um levante nacionalista contra os castelhanos e Nuno Álvares Pereira entrou também nesta batalha para garantir assim a autonomia, a liberdade de Portugal como país. E eles apoiavam o mestre de Avis, Dom João. E para encurtar a história, depois de muitas batalhas, algumas delas, por exemplo, a Batalha de Atoleiros, foi vencida por Nuno com a ajuda de apenas de camponeses, e as técnicas que Nuno sabia, era um grande estrategista militar, mas também era um grande cristão. Conta-se que antes da Batalha de Aljubarrota, onde fica perto de Fátima, e está um lindo mosteiro, o Mosteiro da Batalha,
alusivo a esta batalha, mas não vou contar esta história. Conta-se que Nuno confessou, recomendou aos homens que se confessassem, que assistissem missa antes de combater. Então ele fomentava também a vida espiritual. E alguém pode dizer, mas como é que essas coisas, a violência e a piedade, mas nós temos que olhar para a história não com os olhos de hoje, mas com os olhos de antes, naquela época e para aquele momento preciso da história, para garantir a independência de Portugal como um país autônomo e a liberdade de seus povos, e com o direito de autoafirmação, era preciso lutar para garantir a liberdade. Mas lutar para garantir a liberdade não impedia que se tivesse também uma vida espiritual e que os princípios que levavam Nuno a combater faziam-no respeitado até mesmo pelos seus adversários. O modo como ele conduzia e como era conduzida a batalha. Isso garantiu a liberdade de Portugal e Dom João foi aclamado como Dom João I. Recompensa destas inúmeras campanhas militares e o êxito fez com que o rei recompensasse Nuno com terras, mas muita terra mesmo. Ele era dono de quase metade do país. E tinha uma filha, esta filha foi casada com um filho bastardo do rei, e a partir daí nasce a Casa de Bragança, que é outra história. E depois de ficar viúvo e com a morte de sua filha, Nuno resolve deixar tudo e pede ingresso na Ordem dos Carmelitas, que tinha acabado de entrar num convento construído por Nuno em Lisboa, e ele já com muita idade entra, fica ali como durante 7 anos, vai pedindo esmolas, vai ajudando os pobres, vai vivendo a vida de um frade normal, desapegado dos bens, uma vida de pobreza e de simplicidade, e morre em odor de santidade, ainda que rodeado por nobres e pessoas que o admiravam, inclusivamente o rei, ele morre santamente. A devoção de Nuno continua ao longo da história e, no começo do século XX, o Papa Bento XV o beatificou e o milagre de canonização aconteceu muito recentemente e eu tive a oportunidade de conhecer a Miraculada, Dona Guilhermina, que recebeu um milagre por intercessão de São Nuno de Santa Maria. Ela ainda hoje vive e enfim, isso também é outra história que eu posso contar. O que pode ficar realmente para nós da história de Nuno é que nós podemos conciliar os princípios cristãos com os princípios de liberdade e, se preciso for lutar pela nossa liberdade, podemos lutar não de qualquer maneira, mas lutar com estes princípios, por estes princípios. Também podemos olhar para este homem que teve tudo, metade do país, tinha quase tantas terras como a coroa, e deixou tudo. Não se apegou a bens materiais para apegar-se ao eterno e supremo bem, nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ver também na vida deste homem alguém que lutou contra os instintos, contra o homem velho e construiu um homem novo, à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. É bonito ver que os santos eram pessoas que tinham, olha, os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, os mesmos desejos, as mesmas aspirações que todos nós temos. E que ao longo do tempo e da história, Deus foi suscitando e vai suscitando homens e mulheres que dão testemunho para aquele tempo de fidelidade a Deus e que este testemunho permanece até os nossos dias. Nuno
Morreu em 1431, com 71 anos de idade. E ainda hoje, seu exemplo, sua vida e o que ele contribuiu para a história de um país permanece vivo na memória coletiva de um povo. Que São Nuno de Santa Maria interceda por nós, que o amor que ele tem a Nossa Senhora, uma vez que eu estou em Vila Viçosa e Vila Viçosa está intimamente ligada a São Nuno, também valeria só um episódio do Gotas para contar a relação de São Nuno com Vila Viçosa e pedir a ele que nos possa servir de exemplo de seguidores de Jesus Cristo, combatendo o homem velho, o apego ao que é da terra, para nos ligarmos e nos apegarmos ao que é do céu. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. São Nuno de Santa Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.